to be free. Come together right now over me. Tá começando mais um Come Together, um talk que traz investidores, empreendedores e varejistas para uma boa conversa. Oportunidade da gente conhecer motivações e histórias de pessoas inspiradoras. E hoje eu tô com ela, que é engenheira de formação, só que desde o início da carreira ela foi ilogicamente capturada pelo varejo. Ela já passou pelas principais marcas do país, como Walmart, Lupo e Hering, sempre assumindo posições de liderança, voltadas para estratégia, operações e vendas, deixando legados superavitários e de muito crescimento. Ela ainda é a conselheira de outras indústrias da indústria fashion, marcas da indústria fashion, e reconhecida principalmente pela sua atuação como defensora fervorosa de iniciativas de diversidade e inclusão no ambiente corporativo, utilizando da sua posição para promover mudanças positivas. Hoje o nosso Come Together é com a Carolina Pires, recém-chegada como COO do grupo Reset e considerado o maior grupo têxtil da América Latina, conhecido principalmente pelas marcas Valizer, Valfrance, Triumph, Slog, Companhia Marítima, Água Doce, Aqua by Classic e Body for Sure. Ela está à frente de operações complexas para impulsionar principalmente a inovação e a eficiência operacional da companhia. Além de investidora da High Partners, a Carol é uma amiga que o varejo me deu. Seja bem-vinda! Obrigada Fazer um pelo high convite. five. Eu tô tão feliz que você está aqui. Eu também. É que essa mulher, sabe, apesar dela ser tudo isso que eu falei, ela é tímida, gente, diante das câmeras. Super. Então, Estou muito contente de estar aqui conversando, contando um pouquinho dessa história e mais contente ainda que é com você. Minha amiga também, que o varejo me deu. Sempre muito legal estar nos eventos da RAI e fazer esse bate-papo com você vai ser mais legal ainda. Muito bom. E é verdade, sabia? Porque o mercado, assim, a gente encontra pessoas que fazem a diferença. Você é uma delas, né? A gente se conheceu virtualmente, nas confrarias, mas a gente sempre, nós éramos sempre a minoria, sempre cheio de carinhas de homens ali. Aí eu falava, algumas mulheres? Algumas mulheres, dentre elas a Carol, ainda na Lupo na época. Uhum. E eu gostava de você de graça. E eu falava, nossa, a Carol é tão gente boa, ela faz colocações tão legais. Recíproca verdadeira. Mas tá vendo? Então chegou o dia aqui do nosso divã em público. Em público. Carol, eu falei tantas coisas que você é, mas eu queria que você falasse quem é Carolina Pires pelas suas próprias palavras. Bom, eu sempre falaria que Carolina Pires é uma guerreira, mas ultimamente eu venho questionando muito a questão da glamorização da exaustão, né? Então eu meio que estou tirando essa palavra guerreira e eu falo que Carol Pires é uma intensa. Tudo que eu me proponho a fazer eu faço com intensidade, mas tudo que eu faço com intensidade me dá prazer. Então eu desconstruí a palavra guerreira e coloquei a questão da palavra intensa. Então eu sou intensa em todas as frentes que eu escolho para viver, eu tenho muita intensidade. E essa intensidade é o que me constrói, o que me faz acordar no dia seguinte, é o que me move. Muito bem. Intensa mesmo. E aí, gente, é engenheira. Eu falei, até pulei aqui, mas passou primeiro pelo Walmart, depois pela Embraer. Tive 5 anos de Embraer. 5 anos, porque ela é engenheira de alimentos. De alimentos. E aí, como que se deu? Primeiro, por que escolheu engenharia? O que você imaginava ser na sua vida? E segundo, e o varejo? Como é que entrou nessa história? Eu tenho um pai empreendedor, né? Não tem como não falar da minha vida sem fazer alusão ao meu pai, né? Meu pai é uma pessoa incrível, é meu grande inspirador do início da jornada. E ele é engenheiro e empreendedor. E eu sempre tive uma vontade de ser líder. Sem querer parecer arrogante, mas assim, eu tinha vontade de inspirar. Eu sempre, desde muito cedo, sempre fui... nos grupos que eu participava, nos grupos da escola ou na igreja, na pastoral, eu sempre gostava de falar, de pregar, de estar em público. Então isso tinha muito a ver com o cargo de liderança. Meu pai era um empreendedor também, sempre se colocou muito bem. E eu tinha vontade de ser empreendedora, executiva, líder. Eu tinha essa vontade muito clara para mim,
do ensino médio. E meu pai é engenheiro, então eu achava que a engenharia dava uma visão holística, então a minha escolha foi muito dentro desse contexto. Porque na época eu optei por alimentos, porque era uma época, um curso que estava uma área da engenharia muito explorada, muitas indústrias nessa área e tal. Então eu tenho uma formação de engenheira de produção com foco na indústria de alimentos. E foi assim que eu escolhi engenharia nesse contexto, assim. Aí eu digo que o varejo foi um amor à primeira vista. Eu sempre quis isso. E sempre nessa vocação da comunicação, de falar, de interagir. Então, a área comercial sempre apareceu muito na minha jornada na faculdade já. E na época, os engenheiros, na época que se formavam na minha época já denota um pouco mais de idade, né, gente? Mas assim, tinha a questão dos programas de trainee, né? Eram programas que os engenheiros prestavam e tal. E eu começo a minha carreira como uma trainee da Sadia. E lá eu percebo que eu tinha certeza mesmo que eu queria área comercial. E não era muito a minha pegada industrial, apesar de eu conhecer sobre tudo da engenharia, eu queria muito essa vertente comercial. E aí eu comecei a pesquisar e aí eu fui para o varejo. Porque eu falava, se tem um local que eu vou exercitar isso, pô, com certeza vai ser o varejo. E eu passo no trainee do Walmart, né? Eu estava terminando o processo de trainee da Sadia, eu entro no trainee do Walmart e aí eu falo que lá eu me apaixonei pelo varejo. Eu vivi uma fase super intensa no Walmart, ele estava chegando no Brasil, foi o primeiro programa de trainee deles, eu conheci o varejo daquela maneira mais intensa possível, grandes executivos estavam indo para fazer essa jornada do Walmart no início do Brasil, e com a jornada iniciando no Brasil, foi uma intensidade, eu me apaixonei completamente e decidi que eu seria líder, empreendedora no varejo, nessa época. Então foi aí a paixão à primeira vista. E aí, foi paixão à primeira vista, aí você saiu, teve essa passagem pela Embraer, porque falou, gente, deixa eu voltar aqui, você é de São José. Eu sou de São José dos Campos. E aí, ali, né, tudo meio junto. Só que aí você cai na Lupo. E a Lupo, acho que até hoje, foi onde você passou mais tempo. Foram 9 anos, né? E uma vez você me falou, e eu queria que você contasse essa história, porque na Lupo, além de você ter feito diversos projetos lá, eu acho que a questão do posicionamento, quero que você conte mais, posicionamento da questão da linha de roupa íntima e tudo mais, você enfrentou uma pandemia no meio do caminho, né? Foi lá que eu passei. E aí vocês conseguiram fazer algo extraordinário, que foi uma máscara que protegeu a empresa de uma crise, que colocou ela num outro patamar inacreditável, porque hoje você fala de máscara, você fala de máscara da Lupo. E eu queria que você contasse um pouco dessa história. Bom, é difícil, não tem como eu não falar da Lupo sem falar de Liliana Alfiero, né? Que é uma mulher executiva fantástica, que eu chamo a minha relação com ela o grande divisor de águas da minha carreira, né? Eu fiquei 9 anos na Lupo e nesse período de 9 anos nós crescemos assim, duplo dígito todo ano, com uma intensidade, e eu falo que bebeu muito dessa parceria minha e dela e desse complementar de jornada profissional que nós duas tínhamos, assim, e a gente foi construindo esse caminho de crescimento nesses 9 anos bem forte, tanto de posicionamento, de novas linhas, e a gente foi trazendo um time engajado, foi ressignificando cultura. A Lupo já tinha uma cultura intensa de paixão pela marca interna e também dos franqueados, o engajamento. A gente foi só reescrevendo com uma visão mais digital, trazendo novos mecanismos. E o que aconteceu especificamente na pandemia foi o fruto dessa cultura que a gente criou nesses 9 anos, que era eu brincava que era uma startup de 100 anos, né? Porque a gente tinha uma velocidade na diretoria, uma velocidade de decisão, a gente tinha um time imediato de gerentes e de supervisão super engajado, então a gente sempre foi muito reativo, a gente reagia muito rápido a várias situações, e a pandemia não foi diferente. A gente criou um comitê de crise, tudo que as outras empresas criaram, fomos administrando a situação. A coisa que eu falo que foi o grande divisor de águas, a gente sempre foi muito otimista, né? Era uma cultura de otimismo, de olhar para o futuro. Então isso ajuda você a abrir o olhar para vender lenços numa situação. Né? Sim. Então isso a gente viveu disso. A gente, apesar de estar super situacionado no que estava acontecendo com a população mundial, protegendo as nossas equipes, fazendo tudo o que era necessário, a gente também estava com o olhar, mas e o que a gente vai fazer para isso acontecer?
Eu estava assistindo TV num domingo, aí eu ouvi o ministro Mandetta, da época, gravando uma fala e disse que as pessoas precisavam parar de comprar as máscaras de TNT e usar máscaras de tecido para despressurizar o valor desse produto para a medicina. E ele falou, não precisamos, vai ter né, usem máscaras de tecido e tal. Ele fez a gente já estava com uma linha adaptada fornecendo máscara de TNT como doação para várias instituições. E aí eu brinquei que ali a gente bebeu dessa velocidade. Eu peguei e gravei o vídeo do meu celular com a TV, coloquei no grupo, aqueles grupos da diretoria, né, grupo. Falei, gente, a gente tem que pensar nisso. Rapidamente o diretor de P&D falou que já tinha recebido do fornecedor de máquinas nossas, que era italiano na época, uma receita de tirar da máquina que ele ia aprimorar. E aquilo já começou a acontecer. Em 2, 3 dias a gente já tinha uma máscara. E aí aquela velha pergunta, né? Como entrar no mercado sem necessariamente contando uma coisa boa, né? Protegendo a população. Então a gente criou um tripé de comunicação, que era, nós teríamos o produto mais tecnológico e possível, que era uma função da marca, né? É uma marca de tecnologia. E aí foi que a gente conseguiu as máscaras antivirais com a parceria de um fornecedor. As máscaras eram as únicas antivirais no mercado. Elas não favoreciam a contaminação cruzada. A gente entraria com o preço mais justo possível. Na época era R$19,90, 2 máscaras. A gente fez kit de 2 para as pessoas trocarem. Então tudo foi desenhado para proteger as pessoas. E aí eu falo que a cereja do bolo dessa estratégia foi: nós só venderíamos para o pequeno varejo. Né? A gente tinha na época mais de 30 mil clientes, multimarcas, todos muito pequenos, mais franqueados. Só poderia vender para quem fosse pequenininho, para manter o pequeno negócio aberto. E foi uma estratégia super vencedora, explodiu. A máscara foi um sucesso absoluto de conquista de novos clientes, de conhecimento da marca. Ajudamos vários clientes multimarcas a ficarem abertos, ajudamos os franqueados a ficarem abertos. Então, ela foi e ela bebeu dessa cultura que a gente criou nesses 9 anos, desse time unido, sob a liderança da Liliana, com todo mundo sendo respeitado no que era capaz de entregar. Foram 9 anos absolutamente incríveis, que coroaram com essa máscara, que foi um entregável de time. Sim. Não tem ninguém hoje no Brasil que não saiba quem é a Lupo, pelo menos pela máscara. Acho que já sabiam, porque é, como você falou, uma marca centenária. Mas a Lupo, assim, é uma empresa que a gente admira, que a gente olha e diz assim, cara, como é que pode estar tanto tempo, né, e dentro da casa das pessoas, porque está... Mas a máscara, ela veio mesmo para, acho que dar uma revitalizada. Ela espalhou a marca. E mostrar essa inovação, que era algo que, era, sei lá, a cueca, a meia. Não, agora é a máscara. Você sabe que hoje a minha filha está indo de máscara para a escola, porque agora várias questões de doenças virais, enfim, até coqueluche está voltando. E aí, qual foi a máscara que ela colocou hoje de manhã? Ainda falei, olha lá, hoje eu vou estar com quem? Com Carolina, que teve aí um dedinho nessa máscara. Não vou mais olhar para a máscara sem... E você também não, vai lembrar da Carolina agora, toda vez que olhar para uma máscara. Carol, só que aí, isso tudo te deu, primeiro, 9 anos, te dá um repertório, assim, gigantesco, até porque a Lupo é algo que é começo, meio e fim, ou seja, é a indústria, é a operação ali da distribuição e é o varejo depois na ponta, porque você tem as lojas hoje, marca Lupo, não só a distribuição de multimarcas. E aí você vai para a Hering, assumir como COO, responsável por mais de 700 operações. Se a gente juntar loja própria, né, os franqueados, mais as lojas multimarcas. E aí você foi muito responsável pela expansão e a presença da marca aqui no Brasil e também fora do Brasil. Queria que você contasse também um pouco dessa continuidade dessa jornada, né? Eu sempre tive fazer minha transição para a Hering era uma conquista de um sonho. Eu sempre tive uma admiração muito grande pela marca, né, pelo todo o legado também da família Hering, pelo Fábio, pelo Thiago. Tinha uma reciprocidade com a história deles e eu tinha uma vontade muito grande de fazer uma jornada para uma empresa de capital aberto, né? E aí a Hering, ela tinha esse tudo de bom de um legado familiar, que é uma coisa que se conecta muito comigo, com a minha história. E acho que talvez tem um pouco a ver com essa questão do meu empreendedorismo escondido, então eu me conecto muito forte com empresas familiares, porque eu me sinto uma empreendedora também quando eu estou lá dentro. Então, e ela tinha essa jornada de capital aberto, que ia me trazer esse storytelling de mercado financeiro, eu queria ter esses tipos de desafio.
e também uma jornada familiar, um legado, uma coisa muito interessante, uma cultura muito forte. Quando eu faço a transição, assim, fiz logo no finalzinho da pandemia, né? Comecinho de 21. Então, a gente vivia do que vai ser o fluxo no varejo físico, né? Era a grande pergunta, né? Vamos recuperar, tal. Então, a gente trabalhou muito forte nos planos de ação para os canais proprietários e para os canais B2B. Os canais proprietários, conversão, fluxo, experiência de loja, treinamento de time, reforma de algumas operações, a jornada das mega lojas, trazer ferramentas para o nosso time das lojas próprias, né, conseguirem aumentar a conversão enquanto o fluxo vinha se recuperando pós-pandemia. Então, um time incrível de lojas próprias lá, isso foi acontecendo e é um dos principais canais de crescimento da Hering, é essa jornada. Dentro dos canais B2B, a gente tem a jornada do multimarca e do franqueado, que ele é um B2B, que a gente tem o controle, porque é um franqueado, mas é um empresário, né? Falando do multimarca, a gente tinha por volta de 5 mil, né, na época, e a gente tinha que também trazer um pouco do aprendizado do canal monomarca para o multimarca. Precisamos converter, experiência de loja é importante, já resgatar esse consumidor que vai voltar a circular. Então, jornada de trade, de VM, e oferecer esse tipo de serviço para o multimarca, criar um plano de expansão e conquista desse cliente. A gente começa essa jornada com 5 mil, chegamos a 10 mil depois de 2 anos, fazendo esse caminho, né, e trazendo esse conteúdo que a experiência monomarca dá para uma marca e levando para o multimarca. A gente não vendia só uma roupa muito legal, muito incrível, a gente vendia um negócio, né? A gente vendia todo um storytelling, e o cliente multimarca foi muito receptivo a isso, porque ele estava carente disso naquele momento, mais ainda. Então, a gente conseguiu fazer uma grande alavancagem desse canal. E o franqueado, né? Uma das pioneiras, né, da franquia, da indústria franqueando é a Hering, né? E o franqueado maduro, mas as franquias da Hering sofreram exatamente o que todo franchise sofreu, né? Eu brinco que é o modo safety car. A gente entrou numa pandemia, todas as franqueadoras entraram no modo safety car. Entraram na frente e apoiaram os franqueados. Durante 1 ano e meio de apoio, de planos, de ações. Vários stakeholders do varejo criaram planos para apoiar o lojista. Os próprios shoppings, no início da jornada, criaram seus planos de apoio para impedir fechamentos. E as franqueadoras todas entraram no modo safety car na pista, segurando e amparando. O que acontece? Quando você tira o safety car, as pessoas meio que se perdem para sair na corrida novamente. E eu falo que a coisa mais importante do franchise é o papel das partes, né? Franqueadora pensa marca, aquilo que a gente sempre falou. E quando você entra no modo safety car, você dá uma bagunçada nesse papel e o franqueado meio que se acostuma um pouco a esperar mais de você e demora um pouco para voltar no papel dele. Qual que é o meu papel aqui? Quais são a minha jornada? Então, a gente tirar o modo assistência para o modo excelência. Então, a volta para isso foi um grande desafio na Hering, assim como em todas as franquias. A implantação da reestruturação do plano de excelência, entender o papel das partes, voltar a tirar a assistência e o franqueado fazer o voo, voltar a ter o voo dele, sem o apoio, foi o grande desafio e a gente conseguiu super fazer isso. O franqueado está super independente em relação a esse plano. E eu falo que hoje, quando eu olho esse momento de pandemia, foi o que várias franqueadoras tiveram de maior desafio, né? Sair do modo safety car e ver se o franqueado conseguia voltar a fazer a jornada. Sim. Porque durante 2 anos apoiando, acostuma-se um pouco com esse apoio. Sim, entendeu? claro. Também foi uma jornada incrível. Então, assim, foram 3 anos e meio também de intensidade. Só um pouquinho, né? A gente imagina entrar, ter que no meio de uma pandemia, foi super tranquilo, com todo mundo, muita gente remota, com um time grande. Super tranquilo. Super de boa, e com um negócio que acontece na ponta, porque é sobre varejo. Mas enfim, no meio do caminho, você ainda descobre uma coisa que é o diagnóstico do José, né? Você tem 2 filhos. Tenho 2. Que é o João, que tem 15 anos. E o José? 6. 6 anos. E aí, nesse meio do caminho, o José tinha 3.
3? O diagnóstico do José eu peguei com 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Nossa, já faz então. Eita, que o tempo passou e eu nem Passou. reparei, hein? Passou. E aí, no meio do caminho, Foi. desse turbilhão, Foi. você colocando o negócio lá para rodar, vindo, né? Saindo de uma empresa de 9 anos, chegando numa empresa que quer queira que não, você ainda está colocando ali as coisas como você gostaria. E aí vem o diagnóstico. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa descoberta e de como é que você equilibrou essa expectativa, porque tinha uma demanda muito grande profissional, mas também depois virou uma demanda muito grande pessoal como mãe, e uma expectativa em relação às duas coisas, em relação ao negócio, em relação a como é que ia ser o prognóstico do José dali para frente. Então, conta assim, um pouquinho. eu falo que é o momento que a gente tem que confessar a fraqueza, assim, né? Eu sempre sou vista pela minha família, pelo meu marido, como aquela fortaleza, porque eu acho que a intensidade te dá isso, né? As pessoas sempre olham para você como a rocha, né? E obviamente, quando eu percebi, eu tive alguns comportamentos do José me traziam que alguma coisa não estava certa, e eu comecei a busca pelo que estava acontecendo no meio da pandemia. Aí quando eu recebi o diagnóstico do autismo, ele tinha 1 ano e 3 meses, aí o meu mundo deu uma... Por quê? Por causa da intensidade, né? A minha questionamento é como eu preciso estar intensamente responsável pelo crescimento, pelo crescimento dele, por tudo que eu puder fazer enquanto eu tiver a famosa janela, né, de atuação até os 7 anos, para que ele consiga ficar mais próximo da independência dele possível no futuro. Então isso me dava uma angústia muito grande, e me questionando se eu seria capaz ou não, dado. Então, questionei se sairia da minha vida profissional para me dedicar exclusivamente a ele. Sim, questionei várias coisas, e nada como 2 coisas: Deus e terapia. Nesse momento, novamente, Deus e terapia. Nos dois, eu brinco, na mesma proporção. Eu sempre fui muito temente a Deus, sempre fui uma mulher que me dediquei aos estudos e gosto muito de estar próxima dele. Só que nesse momento eu me aproximei, me peguei na mão de Deus com força e também fui para uma terapia e me entender como mulher nessa jornada. E aí eu lembro que de todas as frases ótimas, ela me deu a seguinte: olha, Carol, você precisa aprender a ser a nota 7, média 7. Eu falava assim: como assim média 7? Ela falou: não, tem dias que você vai ser 100% profissional, 5 mãe, média 7. Tem dia que você vai ser 110% mãe, 5 profissional, média 7. E aí tá tudo bem, média 7. Aí é tudo muito intenso. Para a mulher nessa jornada é mais intenso. Eu tenho um super parceiro que também viveu essa intensidade, mas para mim era muito intenso. Então, o diagnóstico foi esse divisor de me olhar e de me entender nessa intensidade de mãe. Depois, eu também percebi que a minha jornada quanto profissional me trazia uma capacidade intelectual e de conexão, que eu podia trazer coisas para o José. Então, eu fui tentando entender o que do meu perfil era importante para essa minha maternidade, sem abandonar nenhum dos lados. E aí eu fui conectando esses 2 mundos e fui fazendo o possível, né, na média 7, e tá aí, o José ele tinha um prognóstico de não fala e ele tá conseguindo falar, a gente me conecto com pessoas do mundo todo para falar sobre isso, assisto palestras no mundo todo. Eu, na época, estava começando uma terceira pós-graduação, eu tranquei, agora eu sou pós-graduada em neurologia infantil. Dificilmente um neurologista me dá uma tombada, o cara tem que estar bem treinado para vir com algum diagnóstico, porque eu já li, já estudei, já vi paper, já fui. Então eu aproveitei essa Carol intensa para fazer essa maternidade, numa super parceria com o pai, com o Rogério, o pai dele, né, meu marido. E aí a gente foi construindo esse caminho, mas foi muito difícil, Flávia. Muito difícil, porque eu questionei várias vezes se eu estava no caminho certo ou não. Sim. Por ele. Sim. E para você, que é essa pessoa que tem controle, porque você estuda, você sabe, você busca ler o ambiente para poder, né, saber como você se coloca naquele lugar.
não ter controle sobre algo também é muito difícil, né? Muito E difícil. algo que é desconhecido, porque o espectro autista ele é muito amplo, então é isso, são os prognósticos que são dados, mas que dependem de você também sobre a evolução dessa criança e a responsabilidade é muito grande, né? E assim, a coisa que eu falo também, depois, agora eu falo com muita serenidade, e assim, fugindo da demagogia do coração mesmo, é o que eu sinto. Eu falo que o João é o meu presente, meu e do Rogério, para o mundo melhor. É um menino doce, empreendedor, que cuida das pessoas, preocupado com tudo, com o meio ambiente. Então, assim, eu tenho uma serenidade de que eu acho que eu vou deixar um filho para o mundo melhor, não um mundo melhor para o meu filho. Eu vou deixar um filho capaz de fazer um mundo melhor. E o José é um presente de Deus para mim, porque ele me ensinou a curtir o caminho. Eu sempre fui uma pessoa intensa e essa intensidade me colocava muito atrelada à chegada. Onde a gente vai, é aqui, é aqui, é aqui. Então tem a ver com áreas comerciais, tem a ver com esse perfil. Mas o José me ensinou a curtir o caminho. Então, todo o caminho dele para mim é um êxito. Então ele falou mamãe com 3 anos, do nada, eu quase tive entendeu? Então assim, ele falou, olha, curte o caminho porque a chegada a gente vai ver o que vai dar. Então assim, ele me deu muitas lições. Eu sou uma mãe melhor para o João por causa do José, né? Então, porque ele me ensinou a curtir o caminho. Então assim, eu falo sem risco de parecer demagogia, porque eu vivo isso. Sem o risco de parecer demagogia, mas eu vivo isso. Quando eu olho para José, eu vivo isso. Muito legal. José, veio para mudar a vida da geral, né? E não só da família de vocês, mas como a de todo mundo que fica ali e que, enfim, vive isso e testemunha isso e, enfim, que vai levar também, que também ficou melhor pela vida dele, porque ama ele, enfim. Muito bem, muitas perguntas ainda. Calma, olha só. Em algum momento da sua vida, hoje você é mulher, a posição que você assumiu, e desde sempre você quis ser líder e foi líder, né? Que você quis, você sempre esteve nessa posição. Ser mulher ou ter filhos te deixou com alguma saia justa ou desconfortável? Você sentiu em algum momento isso por conta de ser mulher ou então por ser mãe? Olha, não tem como negar, né? E assim, ainda mais que eu tenho uma jornada de liderança feminina já há quase 20 anos. Então eu peguei o comecinho, né? Eu falo que eu peguei o pioneirismo, né? Onde estavam começando as primeiras lideranças. Mas assim, existe sim um machismo estrutural, né? Eu tenho 3 homens em casa, sou completamente apaixonada por todos eles. Mas existe, né? Existe e o meio acaba formando uma coisa invisível, mas existem. Então, obviamente, eu vivi em várias situações algumas coisas que bebem desse machismo estrutural, sabe? Eu sou uma defensora muito, muito forte da diversidade, da igualdade de gêneros, mas eu não costumo me vitimizar. Eu sempre, quando eu vivo uma situação dessa, eu remedio a situação, eu ponho um ponto final, eu brinco que eu faço um degrau e subo para o próximo, tá? Então, quando eu vivo uma situação dessa, eu não fico curtindo a fossa, sabe? Mas, porque às vezes eu falo muito para amigas ou para mentoradas minhas, gente, não curte a fossa, viveu, vamos corrigir a causa raiz, vamos criar um plano de ação, mas se você curte muito a fossa, porque acontece, gente, existe, tá aí, a gente tem que continuar caminhando para que não aconteça, mas também não pode ficar muito, muito, senão a gente não consegue agir, né? E recabe a quem é pioneiro esse protagonismo de trazer todo mundo, né? Então, por isso que eu falo, desde que eu vivi, quando eu comecei a minha carreira, situações bem estranhas, eu prometi para mim mesma que eu não deixaria acontecer isso sobre a minha gestão. Então, eu tinha que ser líder para continuar, para não deixar isso acontecer. Então, eu pego tudo isso que acontece e tento remediar, assim, tento colocar um plano de ação para que não aconteça mais. Mas sim, já passei por situações que até às vezes eu fico olhando e falo, nossa, mas eu era tranquila aquele dia, né, quando eu vi isso. Mas então eu sou reconhecida assim como defensora porque eu procuro criar plano de ação. Vou dar um exemplo. Eu tinha a diretoria de logística comigo
na Hering e tinha um espaço amostral, né, de tipo 90% das mulheres que estavam na base, né, que faziam pique, que cuidavam do CD. Se você fosse para liderança imediata, eu já tinha 90% de homens. Na liderança imediata, que era a supervisão, né, tinha nenhuma mulher. E um gerente homem. Então eu tinha uma não representatividade clara na hierarquia, né? Então a gente criou um curso, né? Chamava Mentoria Lean, né? Para mulheres. O CD estava participando de um processo de transformação para Lean Manufacturing, manufatura enxuta, e eu dei uma canalizada nisso para convidar mulheres a participar dessa mentoria. Então, em 6 meses, já tinha 50% do time de liderança imediata, já como mulheres, e já tinha 2 mulheres prontas para assumir supervisão. A mentoria, ela simplesmente trabalhou, Flávia, com crenças limitantes, né? Isso é muito forte para as mulheres. As mulheres não... Para elas acreditarem que estão prontas para o próximo passo, elas têm que estar quase como presidente, assim, a sensação, para poder ser supervisor. Porque elas não acreditam. Então, a gente trabalhou muito com crenças limitantes. E os homens, se eles atingiram 25% do que eles precisam... Eu já sou o presidente. Eu já estou quase. Aí ele já se inscreve, mas isso é muito do perfil. A mulher é muito exigente com ela mesma. Então, a gente fez essa mentoria e aí, para despertar nas mulheres da base a vontade de ser líder. Tirar essas crenças limitantes. Foi muito legal. E é disso que eu falo. Cria plano de ação. Você é líder mulher... A gente tem que participar de palestra, a gente tem que pregar a questão do machismo estrutural, como derrubar, mas a gente tem que criar plano de ação, acontece. Cria base, cria... Então, eu me comprometo muito com essas causas de criar a ação das mulheres sentirem essa vontade de ser líderes. Também eu respeito qualquer tipo de jornada feminina, que também tem o outro lado, né? Algumas mulheres que são empreendedoras, executivas, tal, começam a entender que é tipo, obrigatório uma mulher querer ser isso. Não necessariamente. Eu tenho amigas incríveis, muito bem resolvidas, que não são e tá tudo bem. Entendeu? Porque eu acho que o empoderamento feminino é poder fazer o que bem entender, sem ter que necessariamente... Porque quando você vai muito pro lado do profissional, você acaba desprestigiando a jornada de mulheres que não querem isso e tá tudo bem. Desde que ela entenda que é verdadeiro aquilo, que ela entenda que ela pode fazer o que ela quiser e ela, por opção, escolheu aquilo, tá tudo bem. Então, eu acho que o empoderamento feminino passa por todos esses olhares, né? E a gente vem vivendo o entusiasmo das falas, então a gente tem que tomar com intensidade das falas de todos os lados. Sim. Porque todo exagero, ele não é bom, todo extremo também, e ele, às vezes, o extremo, ele é falta de algo. Eu acho que, às vezes, o extremismo é porque faltou algo em algum lugar. Exato. Eu trabalhei alguns anos no mercado financeiro e eu lembro que a minha vontade era me moldar para eu parecer ser até mais masculina, para eu ter o meu lugar de fala. Eu era menina ainda, né? Também não vou falar naquela época, porque pode denunciar algum tipo de ruga aqui no meu rosto, mas enfim. E eu me lembro que, assim, eu fui ficando uma pessoa muito rude e muito áspera, que qualquer coisa que me falavam, eu reagia. E era defesa. Então, a falta da segurança, a falta de me sentir preparada, me levava para o extremo, que era de ser uma pessoa que eu precisava mostrar aquilo para querer transparecer algo que não precisava daquele comportamento, né? Então, eu acho que o que você falou faz muito sentido, porque hoje a gente olha só por um lado, só por um viés, o viés de a mulher, ela pode ser o que ela quiser, e ela pode sim, ainda que ela queira ficar em casa, cuidar dos filhos, da casa, tá tudo bem. Do marido né, e da família, ou seja, enfim, ou ela quer viajar o mundo, enfim. Se ela está dentro de um propósito, se aquilo é genuíno, e se ela está feliz com ela está feliz com o resto, e aí tudo dá certo, né? Muito bem. Quem te inspira, Carolina Pires? Quem me inspira? Nossa, tantas coisas. Bom, quem me inspira muito, eu disse no começo da jornada, meu pai, ele é uma pessoa que me inspira. Meu marido me inspira muito também, ele é realmente a tampa da minha panela, porque a gente é super complementar na jornada, assim, a gente é parecido, mas complementar. E assim, eu tenho uma inspiração... a palavra inspiração não, eu tenho um lugar de acolhida que é Deus, né? A gente já conversou muito sobre isso e me inspira muito a jornada
de Jesus Cristo. Então, eu sempre leio, sempre estudo. E essas pessoas são importantes para mim também, meu pai e meu marido. Mas eu sou uma pessoa que a fé e a história de Jesus sempre me inspirou. E dificilmente eu não encontro resposta lá. Dificilmente. Muito bom. Me fala uma coisa. Ai, a gente não quer um café. Vamos tomar um café, né? Porque aqui eu não sirvo nem café antes, porque não Gosto de esfria. tomar Toma água. sua aguinha aí, porque olha. Me fala uma coisa. Você, assim, pensando no. Você é uma pessoa que faz muita coisa pra tudo. O que você faz pra você? O que você faz pra oxigenar e que de alguma maneira assim te leva a te performar melhor? Tem alguma coisa que você faça? Tem, assim, eu faço atividade física, né, e eu brinco assim, né? Atividade física, para mim, ela é uma obrigação. Por que eu falo que é uma obrigação? Que não necessariamente eu não acordo 5 horas da manhã, porque eu treino 5 horas. Eu não acordo motivada, eu acordo realmente muito chateada de ter que acordar aquele horário. Mas eu levanto como obrigação e coloco dentro das minhas questões de obrigação, porque quando eu chego lá, começo a fazer, as coisas vão se tornando prazerosas. E o pós-atividade me dá uma certa intensidade, né? Acho que deve ser a questão das liberações. Sim. E eu fico muito mais tranquila. Então é um momento que eu tenho para mim. E sem querer ser repetitiva, eu rezo. Rezo. E aí, esses são momentos que eu tenho só para mim. De 15 minutinhos, 10 minutinhos, e aí eu consigo me energizar bastante. Eu tenho muito essa questão da espiritualidade. Eu também gosto muito de ler. Então, é um momento que ultimamente eu tenho mudado um pouco o livro para pedagogia infantil, né? Eu mudei um pouco o texto nos últimos anos. É nesse momento que eu acabei, mas é um momento que eu tenho só para mim também. Quando eu começo a ler, meu Kindle é todo surrado de tanto que ele tem livro e batido. Eu também tenho esse momento para mim, a leitura me ajuda. Então, quando eu quero fazer algum olhar sobre alguma coisa, eu tento pegar um livro naquele tema e vou me acalmando, acalmo a mente. Então, eu tenho essas frentes. Muito bem, muito bom. Você é a pessoa que adora um caos para você colocar em ordem. O que a gente pode esperar de você no curto e médio prazo, assim? Que a Carolina, que caos que você quer resolver? Olha, agora eu assumi um desafio incrível, não vou dizer um caos, mas assim, um desafio incrível de trazer o protagonismo para marcas de um grupo gigante, que tem marcas, ativos de marca potentes, e eu acho que num curto prazo eu quero destravar valor porque assim, a cada conversa, a cada reunião é tão empolgante, porque o destravar valor está ali assim a 100 metros, arrumando processos, arrumando as coisas. Então, eu estou muito intensa nesse momento agora desse destravar valor no curto prazo. E, assim, marcas absolutamente incríveis e jornadas de loja. Tem tudo que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pela cadeia têxtil, eu sou apaixonada pela moda e com a extensão para a cadeia têxtil. É o meu lugar de conforto. Eu conheço bastante holisticamente a cadeia têxtil e estar num grupo que tem isso na mão, do fio à sexta prestação em loja, me põe na intensidade máxima. Sim. E aí é um desafio para essas 6 marcas, eu estou super empolgada. Então, curto prazo meu, essa dedicação total a esse crescimento maior ainda para essas marcas. De médio prazo, eu estou me aperfeiçoando para a questão de conselho, né? Estou agora com um conselho da Lapima, que é uma marca de óculos maravilhosa, de mercado internacional, um design super premiado, uma equipe incrível que tem me motivado cada vez mais. Então, eu estou me aperfeiçoando para o médio prazo. Essa questão do olhar sobre o conselho, principalmente das marcas de moda, que é um local que eu estou há muito tempo. Então, vou começar a estudar sobre isso, os cursos todos. Então, de curto prazo é esse desafio, e de médio prazo talvez eu vou começar a olhar para conselhos, coisas nesse sentido. É isso, assim. Sempre com muita intensidade, porque Sempre com muita essa intensidade. É a sua característica, fazedora total. Cadê o mato alto que a gente vai cortar aqui essa parada toda e vamos fazer tudo. Gosto bem disso. Não é? Gosto bem desse mato alto. É bom, sabe? Porque conviver com você, a gente fica mais entusiasmada. E o que você falou, talvez essa desconstrução da guerreira para a intensa, ela traz ela aproxima, inclusive você, das outras pessoas que estão com você, porque
às vezes nem todo dia a gente está tão intenso, porque a gente tem as nossas mazelas, às vezes a gente acorda um pouco desanimado, fala, ai, caraca, será que eu tô aqui? E aí você tem uma intensidade que no todo ela te faz avançar, te faz progredir. Então... o intenso, eu traduzi o guerreira para o intenso porque eu só sou intensa no que me faz feliz, no que me dá, no que eu sei o que vai acontecer. Daí o guerreira traz uma conotação de que eu sou obrigada a equilibrar todos os pratos todos os dias e eu não sou. E parece que você está sempre em guerra, em batalha. Guerra com quem? Né? Comigo mesma? Não faz muito sentido, né? Então o intenso eu sou intensa em todas as frentes, às vezes mais, às vezes menos, numa dentro no mesmo dia, mas sempre que posso, eu percorro a intensidade em todas as frentes. Então isso me dá um certo conforto, né, dos próximos passos. Sim, sim. Muito bem. Agora vamos para o nosso hi-bye, porque a gente tem que, né, ir para o fim, tudo tem seu fim, gente. A gente poderia aqui intensamente falar e conversar, porque eu adoro, mas temos que ir para o final. Hi-bye é o nosso ping-pong estilizado. Então, perguntas rápidas, resposta nem tanto, porque a gente acaba... a gente tenta, mas nem sempre consegue. Um livro. Eu tenho 2, na verdade, mas o último, que é o que eu mais intenso, chama Execução. É do Han Charan, minha cara. Nossa, podia ser mais a cara. O primeiro é Pequeno Príncipe, que é meu querido de cabeceira de quando eu era criança, e para mim ele é atemporal. Sim. E aí, depois Execução. Eu falo sobre é um livro incrível sobre as frentes de como transformar bons planejamentos em entrega. Bons planejamentos são coisas mais incríveis. Mas e aí, como é que entrega? Né? Como é que é a entrega? Esse livro é antigo, mas ele é fininho, não é já li milhares de outros livros de negócio, mas esse livro, talvez ele foi marcante na minha vida pelo momento que ele aconteceu. Sim. Que é tático também. Isso. Ele entrou num momento que eu aterrisei e saiu. Muito bom. Uma pessoa. Meu marido. Oh, Rogério Simões. Adorei. Uma frase. Melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Adorei. Você chegou aqui e falou uma outra que eu adorei também, que é... Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Amei. Essa eu já vou começar na minha casa hoje, entendeu? De tanto falar, eu falo, ó, quem não escuta cuidado, escuta coitado, ponto. Gostei também, mas vamos ficar com a sua, que é complexa essa frase. Melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Maravilhoso. É aquela vontade de estar tudo tão perfeito, aí você nunca faz. Então, como se fosse um MVP, faz agora, né? Faz as condições de contorno, faz agora. Melhor aproximadamente agora do que ficar percorrendo a exatidão e nunca entregar. Maravilhoso. Também não poderia ser mais você essa frase. Um sonho. Um sonho é os meus filhos. É um sonho que eu quero realizar, né? Mas é os meus filhos estarem felizes, com saúde, saudáveis, entregando coisas para o mundo, fazendo... É quase um sonho de Miss, né? Um mundo melhor, mas assim, poder fazer um entregável para o mundo, e eu vejo muito, além das coisas que a gente realiza hoje, enquanto profissional, enquanto ser humano, eu também vejo muito deixar um legado de filhos prontos para ajudar a construir um mundo melhor. Sim. Assim como você deixou nas empresas, né, legados superavitários de crescimento, deixar um legado de filhos que geram impacto onde eles estão, que sejam boas pessoas, né? Pessoas, acima de tudo. Valores. E você já está fazendo isso, já são. Vem a mamãe e o papai lá, ó, já tem um bom exemplo. A começar por isso, já tem uma ótima referência. Carol, ó, eu amei. Você gostou? Obrigada. Gostei. Você gostou de bater papo? Achei que eu fosse sofrer mais, não né? Sofreu, aqui foi é sobre tranquilo. Conversa, resenha, aqui é... Eu sou a líder tímida nas câmeras, né? Mas, não, por trás das câmeras ela não é nada tímida. Nada tímida. Ela bota o negócio pra acontecer. Acendeu a luzinha vermelha, eu já começo. Por exemplo, apaga a luzinha vermelha. Ó, eu fiquei lisonjeada, porque, como eu te falei, eu sei que você... Não é que você não goste, mas é que é algo que você, enfim, prefiro fazer isso por trás das câmeras. Mas eu acho que o que você tem para falar é tão importante que não faz sentido ficar só com você ou com o seu time. Eu preciso ecoar. E esse espaço é justamente para isso, para trazer histórias e motivações de pessoas inspiradoras, é que eu falo lá no começo. Você me inspira, você é uma grande mulher, uma grande profissional, Obrigada. uma grande mamãe. Então, assim, tem muita história para contar, para compartilhar.
E até me emociono aqui porque é isso, são as coisas que o mundo profissional traz pra gente. Adoro você, do meu coração, e tô feliz de você ter escolhido falar aqui. Que eu sei que não foi fácil. Foi fácil, né? Foi até mais do que você imaginava. Foi porque você me colocou como se a gente estivesse conversando. É isso, olha lá. Foi ótimo. Olha, maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada a você. E para você que ficou aqui até o final, olha que maravilhoso. Sempre tem uma pessoa que traz coisas incríveis para a gente aprender mais. Então, por isso, fica atento, atenta, porque sempre vai ter um episódio com muita coisa legal para a gente conversar, tá bom? E eu te encontro no próximo Come Together. One thing I can tell you is you got to be free. Come together.